Boa tarde, eu sou a Adriane Alves, da Designs e Projetos. Então, vou me apresentar um pouco para vocês, vai ser breve. Eu sou a Adriane Alves, sou designer de interiores, sou fundadora e CEO da Design Projetos. Eu atuo na área de móveis planejados já há mais de 10 anos. E eu sou mãe de 3 meninos, sou casada há 15 anos. Eu já trabalhei com móveis planejados de diversas formas. Eu já trabalhei em grandes indústrias, eu já trabalhei em marcenarias pequenas, eu já trabalhei em madeireira. Então, isso, conforme foi passando os anos, veio me trazendo bastante conhecimento da área, principalmente nessa flexibilidade que a marcenaria proporciona, né? Tem diversas maneiras da gente desenvolver projetos e também de prestar serviços. A Design Projetos, ela nasceu da necessidade do mercado moveleiro de desenvolver os projetos, porque nós sabemos que hoje a terceirização ela já é, de fato, uma das melhores opções para uma marcenaria. Como eu falei, eu já trabalhei com grandes indústrias, com marcenarias menores, e eu sei o quanto a questão da terceirização veio para tornar mais competitivo para o mercado o sistema de projetos, também tornou algo mais competitivo pelo sentido do que eu vou contar para vocês e vou explicar um pouco mais sobre quais são as vantagens. O que nós oferecemos na Design Projetos? Nós desenvolvemos projetos de interiores, mas também projeto para as marcenarias, né? A parte de projeto de móveis planejados dentro do sistema da Marcenaria 4.0. Quais são as vantagens da Marcenaria 4.0 atualmente, né? Principalmente a eficiência e produtividade. Eu vou contar um pouco para vocês sobre o meu caso, para vocês entenderem, pode ser que alguém se familiarize aí. Então, eu fiz design de interiores e comecei a desenvolver projeto para as marcenarias, para alguns clientes finais. E daí eu comecei a prestar esses serviços de projetos e uma hora surgiu a oportunidade de eu montar minha própria marcenaria. Aí eu comecei a atender os meus clientes da minha cidade, daí depois eu comecei a atender das cidades vizinhas, até que eu comecei a atender os clientes de Alphaville, que era um objetivo, né, pegar clientes maiores. Eu sou de Caçapava, interior de São Paulo, e daí eu comecei a vender para eles e eu não conseguia atender a demanda. Então, eu sofri da dor de quebrar por crescer. Eu comecei a comprar mais máquinas, comecei a contratar mais mão de obra, eu comecei a pagar hora extra, e tudo isso foi fazendo eu perder a minha estabilidade financeira, tudo que eu tinha programado para a empresa. E quando eu me vi nessa situação, eu acabei desanimando com a parte de marcenaria e decidi focar mais na parte de imóveis, de projetos de interiores, né? Porque, como eu falei para vocês, eu sou designer de interiores. Aí, quando eu foquei na parte de interiores, eu comecei a pegar clientes para fazer a parte de interiores e começou a surgir a necessidade de marcenaria dentro dos projetos. E eu, conhecendo a área, comecei a ver como que eles entregavam os projetos de marcenaria, e eu sempre tinha um ponto que eu falava, nossa, se eu estivesse fazendo, eu não estaria cobrando tanto ele por conta desse projeto ou alguma coisa que acontecia. Então, eu comecei a ver e buscar meios de poder fazer tudo isso para poder reativar a ideia de vender marcenaria, só que de uma forma diferente. Porque eu não queria continuar tendo as dores de cabeça que eu tinha antes na marcenaria e eu não aceitava essa questão de aumentar a minha demanda, ter mais vendas e eu não conseguia atendê-las. Então, em 2018, foi me apresentado o sistema de marcenaria 4.0. Né? O sistema 4.0 quer dizer a automatização do mercado industrial. Né? Então,
é trazer essa modernidade que a gente sabe que hoje já existe para dentro das marcenarias. Então, a eficiência na produtividade foi isso. Antigamente, eu fazia de tudo em relação a projetos, vendas, para poder fechar mais clientes. E quando eu fechava esses clientes, eu não tinha capacidade de produzir ou eu tinha que pedir um prazo muito extenso para que isso acontecesse. E daí, com esse sistema, hoje, se eu fechar 2 casas completas, de cada uma de 150 metros quadrados, mais ou menos, eu consigo pedir para o meu cliente um prazo de em torno de 20 dias, 40 dias. 40 dias eu peço para uma segurança mais interna, porque, na verdade, a produtividade, hoje, as madeireiras que eu tenho como parceira me entrega, num prazo de 10 dias, alguns projetos. A parte de personalização em massa. Eu já peguei um projeto uma vez, que foi de um hotel, e daí essa personalização em massa contou bastante, porque eu consegui escalonar o negócio, né? Eu peguei, tinha 84 quartos de hotel, e eram projetos básicos, aqueles armários de 2 portas, um painel de TV. Então, assim, nesse sistema 4.0, a gente teve, além da agilidade na produção, também uma padronização e conseguir personalizar o mesmo projeto, só que com cores diferentes, alguma coisa assim, mas que eu conseguia otimizar em relação a, como é que eu vou falar? O aproveitamento do material. Sustentabilidade, que é um pouco do que eu falei também, em relação a como a gente consegue economizar em relação nas chapas e tudo mais. Então, isso trouxe para mim essa questão de ter esse diferencial dentro da minha empresa, que é de sustentabilidade. Melhor qualidade do produto. A minha marcenaria não era uma marcenaria grande, eu tinha uma marcenaria de pequeno porte. Em 2019, era eu no projeto, uma pessoa no administrativo, eu tinha 2 marceneiros, 2 meio oficial e um ajudante. E o que eu tinha de maquinário lá era uma esquadrejadeira, uma coladeira de bordo manual. Muitas coisas ainda era bem simples, de uma forma que eu atendia os meus clientes, mas eu não tinha um diferencial no produto para competir com as grandes lojas. O que eu tinha de diferenciado era a parte de projetos. Eu brinco que tem vários projetos na minha cidade que eu só não assinei, porque os clientes vinham até mim, eu desenvolvia o projeto, eles gostavam, porque era um projeto diferente do que o projeto que o marceneiro entregava para eles, era um projeto de interiores, né? Porque eu queria agradar o cliente, então eu fazia toda a parte de decoração e tudo mais. Só que daí, depois, na hora do valor, eles acabavam optando por um marceneiro, eles levavam o meu projeto, a minha ideia, para o marceneiro, e o marceneiro fazia mais barato. Então, eu não conseguia justificar o porquê que o meu produto tinha um valor maior, se na parte de produção era igual. Hoje, no sistema 4.0, a gente está vendo essas máquinas, o quanto a indústria tem investido, né, em tecnologia, então, em tudo mais. Então, hoje, quando eu desenvolvo um projeto e eu apresento esse orçamento para o cliente, eu consigo argumentar com ele em relação até ao meu produto. Porque hoje eu faço tudo no Girofix, né, eu consigo ter uma linha de produção aí equivalente a grandes lojas. Conectividade e integração, questão de dados em tempo reais, integração do sistema. Hoje, eu não tenho uma limitação de atender o meu cliente, porque, como eu falei, eu morava no interior, foi só eu ter a flexibilidade e a possibilidade de atender clientes maiores aqui em São Paulo, que despencou a marcenaria. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu desenvolvo o projeto até para a Bahia, porque daí eu consigo fazer a implantação lá, e tenho equipes de montagem que já são parceiros lá, entendeu? Então, hoje eu tenho uma liberdade geográfica total, sem ter um custo fixo o mês ali, né? É o próximo que eu ia falar. Sobre sem ter a questão do custo. Então, hoje, se por um acaso eu não vender nada, eu também não tenho um custo nenhum. Agora, se eu vender bastante, eu tenho um custo proporcional a isso. E a experiência do cliente, que é o que eu falei. Hoje, como design de interiores, é uma satisfação muito grande
o nível de projeto que eu consigo executar, porque além de eu poder fazer um projeto diferenciado de interiores, a produção, né, o sistema, as madeireiras me atendem nesse processo, porque antigamente meu marceneiro, a coisa que ele mais me falava é: isso não dá para fazer não, desse jeito não vai dar certo, isso não dá para ser. Então, assim, ele acabava limitando a minha parte de interiores e eu tinha que aceitar, porque quem fabricava era ele, né? Então, como que funciona o passo a passo da marcenaria? Tudo que eu estou falando para vocês é o que o nosso escritório desenvolve, mas também é o que eu terceirizo, é o que as pessoas contratam para a gente fazer. Então, eu faço isso atualmente para outras pessoas, não é só para a minha empresa. Então, nós temos a parte de atendimento e venda do pacote, porque eu cobro por projeto, eu vou chegar nessa parte para vocês. A parte de medição e croquis. Tem cliente final que nos contrata, tem arquitetos que nos contrata, tem madeireira que nos contrata, também tem. Então, assim, essa parte de medição e um pré-projeto é bem importante. A parte de conceito e planejamento personalizado. Então, vamos supor, vocês têm uma marcenaria de pequeno porte, e daí vocês ainda não têm uma pessoa projetando para vocês lá. E a gente sabe que no início tudo é muito difícil, né? Eu não sei o tamanho exato da marcenaria de vocês, mas tudo é um custo, como eu falei. Então, hoje, a parte de projeto personalizado, você só vai pagar se você for atender aquele cliente específico. Você não precisa ficar pagando um projetista para estar lá no local e depois você fazer 3 projetos só. Então, você vai pagar pelos clientes que vão passar na sua mão mesmo. A parte de seleção de material de qualidade, ou seja, nós da Design, nós somos um grupo de arquitetos e designers que desenvolvem um projeto e que a gente busca sempre estar bem atualizado com o mercado. A gente vai em casa cor, vai em revestir. Então, é um diferencial também que agrega um valor para o produto, né? A parte de design digital avançado, que é esse sistema de automatização, que é poder desenvolver já projetos em 3D, já é poder apresentar um diferencial para os clientes. Detalhamento preciso. Assim que é feita uma medição, a gente faz um croquis, aí a gente vai para o projeto 3D, eu vou mostrar para vocês tudo isso, e daí depois que é aprovado, a gente faz um detalhamento. Eu sempre brinco que é assim, quando um marceneiro ou um profissional vai até a casa de um cliente, aí ele mede o espaço, a primeira coisa que ele vê é o que cabe ali. Então, não é nem qual é a necessidade do cliente. Então, ter um profissional pensando nessa área já é um grande diferencial, né? Pensando num projeto, num contexto, para poder conversar. A gente sabe o quanto os clientes hoje em dia querem um projeto personalizado, quer um projeto diferenciado. Então, a gente tem a parte de que faz o projeto de 3D e depois faz todo o detalhamento. Então, a gente vai fazer o seguinte, se eu falar agora para vocês aqui, vamos imaginar um gabinete de banheiro verde. Dessa forma, eu trabalho com marcenaria desde 2011 e eu já vi muitos marceneiros vender isso. Aí chega o gabinete lá na casa do cliente, a esposa achou que era um verde laca, porque ela viu na Casa Cor, ela viu no Pinterest. O marceneiro achou que era o verde sobra do que ele já tinha lá no galpão, e o marido achou que era um verde do Parmeiras. Já aconteceu isso que eu estou falando para vocês. Então, assim, hoje, a parte de ter um projeto 3D, ter um detalhamento de medida, tudo isso é até uma forma de segurança para os profissionais, né? Tanto para o lado do cliente que está fazendo essa contratação, quanto para o lado de quem está desenvolvendo esse projeto. Aí, depois que é tudo definido, a gente faz a parte de implantação através do Corte Cloud, que é o que eu falei para vocês, que permite que hoje eu atenda o Brasil todo. Corte Cloud já está lá fora, mas eu ainda estou caminhando para ir para lá também. Mas a gente já atende o Brasil todo. Eu faço projeto para Minas, eu faço projeto para o Sul, tudo isso de forma remota, de forma online, né, do sistema 4.0. E eu atendo as marcenarias e eu tenho parcerias até com a medição. Por exemplo, se o cliente não se sentir seguro, a gente consegue fazer com que alguém vá lá no local medir para a gente desenvolver o projeto fino.
produção precisa com tecnologia de ponta, foi o que eu acabei de falar. A entrega e instalação profissional. Hoje a gente tem parcerias, a gente está ampliando o nosso sistema de parceria, né? Teve alguns dias aqui que o Octacílio falou do amigo montador, já tem empresas sabendo dessa necessidade do sistema 4.0, então já temos vários aplicativos que fornecem esse serviço de montagem. É um grande diferencial até para os arquitetos, para os designers, porque eles estão já sabendo mais o que eles querem. Eu tenho arquitetos que eles detalham de uma maneira incrível o que eles querem e eles estão se sentindo muito seguros de passar projeto para a gente, porque depois eles sabem que vai ter uma equipe boa de montagem para executar o projeto deles. Satisfação e retorno do cliente é o que a gente mais quer, né? A gente fala que a primeira coisa lá na empresa, que projeto bonito é projeto executado, porque não adianta a gente realizar um sonho da gente dentro de um projeto e, na verdade, o cliente não gostar daquilo. Então, projeto bonito é projeto executado. E essa questão também de satisfação de finalizar um projeto. A gente sabe que a parte de marcenaria é a parte final da obra. Então, muitas vezes, o cliente já está muito exausto, muito cansado, já veio com diversos problemas. Então, hoje, nesse sistema, como eu não tenho um custo fixo, é o que eu mais gosto. Por quê? Porque quando eu pego um cliente, ele tem um atendimento diferenciado, ele tem um produto diferenciado, porque eu não fico naquela loucura mais de eu preciso fechar esse para comprar o material do cliente anterior. Não, não existe mais isso. Então, eu pego aquele projeto e aquele projeto vai ser o melhor que eu posso fazer. Como funciona, né? Então, vamos lá, ó. Hoje, nós temos a nossa área comercial, que atende as marcenarias, os estúdios, as lojas, os clientes finais. Então, quem precisa de um projeto, quem precisa de uma implantação, a gente atende, né? Tem as madeireiras também, atualmente, que tem sido um dos nossos principais clientes, porque, graças a Deus, os marceneiros estão entendendo como é vantajoso ter esse sistema do 4.0, só que eles não desenvolvem projetos. Então, eles chegam na madeireira para comprar, a madeireira fala sobre essa questão e essa necessidade de ter um projeto implantado. Aí eles nos indicam, né? Então, assim, isso tem sido muito bom, porque eu tenho, como eu falei, a nossa parte comercial, ela é formada por pessoas que desenvolvem projetos. Então, tem sido até uma oportunidade para muitos profissionais que ainda não trabalham na área ou que querem se especializar mais. Então, a parte de marcenaria, que eu chamo carinhosamente de design de planejados, tem aumentado muito, porque tem sido algo muito bom e flexível para os profissionais. Aí, assim que eles fazem o projeto, eles encaminham, né, para nós, da design, nós desenvolvemos um projeto. Aí, esse projeto, a gente encaminha para o cliente, né, após ter sido feito um briefing de forma bem eficiente, porque tudo hoje a gente sabe que é tempo, então a gente busca ter um diferencial na parte de processos para que a gente não tenha muito retrabalho. Então, é feito um projeto, esse projeto a gente devolve para o cliente viabiliza isso, vê se é isso que ele pensou. Aí, assim que ele aprova, a gente vem para a parte operacional, que é implantar através do sistema do Corte Cloud em centrais de serviço. Hoje, a Corte Cloud, né, eles podem até falar melhor do que eu, mas assim, nunca aconteceu de ter uma cidade que eu não possa implantar, no máximo a cidade vizinha. E foi o que me deu muita satisfação, por isso que hoje eu sou grata a eles e tenho essa parceria com eles, porque já teve épocas de eu precisar fazer nesse sistema que eu aprendi, do 4.0, mas eu já tive que importar 6 toneladas de Minas para Alphaville, porque eu não sabia que a madeireira do lado podia me atender. Então, hoje, ter essas centrais de serviço próximo impacta no custo do meu projeto, porque eu não pago muito frete, também na confiança do meu próprio marceneiro, alguma coisa, né, do meu parceiro, porque eles sabem que eles podem colocar lá na madeireira que eles sempre compraram o material. A questão de, faltou um puxadorzinho ali, ele vai lá e corre e troca. Então, ter essas centrais de serviço
em todos os lugares, é o que tem viabilizado nós do Sistema 4.0. Aí, depois que é feito isso, nós temos a parceria com alguns serviços de montagem, mas também tem a questão de que muitos dos nossos clientes são os próprios marceneiros, então eles nem precisam desse serviço de montagem, mas aí a gente tem o central enviando para os montadores e o cliente satisfeito no final. Quem faz tudo isso acontecer? Vamos lá, eu tenho nossa empresa é dividida em 4 equipes. Nós temos a equipe de projeto, que são design de planejados, como eu falei para vocês. A equipe de projeto, ela atende e ela cria o projeto 3D. Hoje eu tenho a seguinte opinião. Eu sempre brinco com os meninos que é o cubo mágico, por isso que o símbolo é o cubo mágico. É cada um no seu quadrado. Quem faz o projeto 3D, ele tem que ter muito conhecimento em marcenaria, mas eu não gosto que ele se limite à parte técnica. Nós, como designers, sabemos que muitas vezes a gente quer desenvolver um projeto, mas se a gente ficasse totalmente focado na parte de engenharia, na parte estrutural, a gente não ia querer construir, né? A gente sabe que existe essa questão dos designers, dos arquitetos e dos engenheiros, que a gente sempre brinca, né? Que o engenheiro faz o quadradinho, o arquiteto arredonda as pontas e o design vem escolhendo a cor. Mas, então, isso eu acho que é o que forma o cubo perfeito. Eu tenho essa seguinte frase, porque daí quem desenvolve o projeto 3D, ele está totalmente focado em atender a necessidade do cliente. Então, ele é a parte de criação. Então, ele tem o conhecimento, porém, ele foca nessa parte do 3D. Aí, esse projeto do 3D é encaminhado para o nosso setor de executivo, que faz um detalhamento de todo o projeto, tanto em relação ao material, em relação às medidas, acabamento, viabilidade do projeto. Aí, assim que o cliente aprova, nós temos a equipe de implantador. Atualmente, a nossa equipe de implantador tem sido a parte mais diferenciada da nossa empresa, tem sido o que tem trago o melhor benefício, sabe? Eu vejo que todos são importantes, mas eu posso dizer que o diferencial está aí. Hoje, a nossa equipe de implantadores são os montadores que sabem fazer a parte de projeto. Então, quando eles pegam uma bancada, por exemplo, que é o que mais acontece é a bancada. Eles pegam uma bancada e eles têm uma preocupação de entender que aquela bancada precisa da parte estrutural, além da parte de estética. E ele vai pensar, tá, mas como que a gente vai levar isso para a casa do cliente? É uma casa? É um apartamento? A gente vai dividir essa peça? Não, a gente pode fazer uma peça total de 2,70 por 80 ali? Não, o que a gente vai ter que fazer? Então, além dele saber do software que a gente utiliza, ele tem essa atenção total para a parte de montagem para viabilizar o projeto. E tem o medidor técnico, que é o que eu falei para vocês, que muitas vezes a gente recebe o projeto técnico de um arquiteto, ou o marceneiro já sabe tirar essa medida, mas também tem os clientes finais que às vezes não têm como fazer essa medição. A gente tem um guia de medição, tudo no local, mas se eles não se sentirem seguros, a gente envia através de uma parceria com um medidor para ir até o local e fazer essa conferência de medida. Na prática, ó, quero ver na prática. Então, isso aqui é um projeto 3D. O importante é ressaltar que o nosso projeto 3D, ele é um projeto 3D focado em marcenaria. Então, claro que a gente sabe que para a gente vender para o cliente, ele tem que ter um vasinho de planta, ele tem que ter um sofazinho, mas o foco e o objetivo não é esse. Mesmo porque marcenaria, o tempo é muito acelerado, então é um projeto visualmente agradável, porém não é um projeto de interiores que a gente vai ficar com horas de renderização. Aqui é uma outra vista desse projeto. Ó, esse é o projeto de detalhamento. Muitas vezes, dependendo do cliente, a gente entrega para ele essa parte de decoração, para ele entender, porque isso, tudo que agrega um valor, tudo que agrega para o cliente gera um valor para o nosso serviço. Então, a gente vai além quando o cliente quer uma coisa mais específica do que a gente for conversado. Esse aqui, ó, também já é, né? A gente faz aqui o detalhamento da vista superior para saber onde vai ficar,
como que vai ser as vistas. Cada cliente tem um caso, cada cliente a gente vê. Muitas vezes o projeto, quando é desenvolvido para o arquiteto, não precisa de tudo isso, porque ele já manda, então tem mais a parte de implantação. Mas quando é desenvolvido para um cliente final ou até para um marceneiro, ele pede, porque ele utiliza de tudo isso para o contrato dele. Então, a gente disponibiliza esses arquivos em PDF para ele. Essas marcações que a gente tem embaixo são coisas que a gente faz interno para saber quais são as etapas que já passaram esse projeto e quando foi validado. Ó, a gente tem uma lista aqui, não está muito boa para ver, mas a gente tem um detalhamento dos módulos, né? Aqui, ó. Isso facilita bastante quando a gente faz a implantação. No Corte Cloud, a gente tem a flexibilidade de fazer a implantação direto pelo Relamob. Acontece da gente fazer, a gente faz pelo Promob, após fazer um detalhamento, manda essa listagem aqui, ou então a gente faz por módulos, né? Aqui, no caso, a gente está, ó, armário de 2 portas e a medida. Então, a gente vai no Corte Cloud e faz a implantação por módulos. Então, tem diversas formas da gente desenvolver esse projeto. Esse aqui é um exemplo que a gente manda para o conferente. Antes de fazer a implantação, a gente cria essa prancha mais detalhada para mostrar interno, para mostrar aqui, ó, diferente do projeto 3D, ele vem com essas especificações de como que vai ser em cima, né? Porque no 3D, quando é o visual para venda ali, a pessoa pode fazer de uma forma que ela não fica tão presa à parte dos detalhamentos, de quanto tem que ser esse sarrafo, de como ele vai ter que ser cortado. Agora, já para medição fina, a gente tem que conferir cada milímetro, porque a gente sabe o quanto isso é importante na marcenaria. Então, olha lá, ó, tem a parte de listagem de módulos, quando a gente faz a implantação, a parte de lista de peças, que a gente sabe onde vai ter as fitas, se elas vão ser usinadas, se elas não vão. O que eu acho incrível, que é a parte de orçamento, né? A gente faz a implantação, a gente já tem a parte de orçamento, tem o plano de corte. Eu tenho um cliente que ele tem uma marcenaria que ele não usa, quer dizer, agora tem esse outro produto da Corte Cloud, mas antigamente ele fazia a implantação com a gente para ele ter, na verdade, as ferramentas. Ele gosta de ter um plano de corte, de saber quanto que ele vai gastar de material, não necessariamente implantando, mas sabendo que dá para ele fazer e ter todos esses benefícios. Agora é a parte de quanto custa tudo isso. A gente sabe que marcenaria, quando a gente fecha o cliente, que queremos fechar tudo, a gente tem uma margem boa, se for cobrado certinho, se tudo tiver ok, mas que quando às vezes é para orçamento, a gente tem que ter um custo para orçamento, de apresentar um diferencial, mas que a gente não possa perder esse cliente, né? Então, hoje a nossa empresa, ela tem alguns valores promocionais aqui, mas a parte de projeto, ó, o atendimento, o briefing, levantamento por fotos, croquis, o levantamento de necessidade, a apresentação online e o projeto 3D, ela sai no valor de R$ 249 por ambiente. Lembrando que é o que eu falei, são projetos para marcenaria. Tem alguns profissionais, a gente trabalha com muitas parcerias de arquitetos e design, que às vezes acha uma loucura a gente cobrar o valor de R$ 249 por um ambiente, mas aqui é um projeto para marcenaria. Projeto para marcenaria. Quando a gente já tem uma técnica, a gente desenvolve um ambiente numa média de 1 ou 2 horas no máximo, entendeu? Um render do Promob, ou agora com esses software de inteligência, é coisa de segundos, a gente já tem uma renderização. Então, não é um projeto de interiores. A gente faz um diferencial de agregar para o projeto, com decoração e tudo mais, para o cliente se imaginar naquele ambiente, mas não necessariamente a gente vai ter que especificar qual é aquele sofá, qual é aquele tapete. Então, isso justifica os nossos custos, né? Os nossos valores de venda. O pacote prata já é o pacote que inclui o projeto executivo, que daí é o 397 por ambiente, e o projeto ouro, que é o projeto que a gente mais faz atualmente, que é o pacote completo, que vai desde o projeto 3D,
o projeto executivo e a implantação do projeto, que sai por R$ 497. Então, aqui está o site, que agora a gente já consegue entrar no site e fazer a contratação por ambiente. Ah, eu quero 2, 3 ambientes, que daí você vai entrar direto na central, aonde a gente vai começar a fazer esse atendimento. E aqui tem o meu Instagram, para que se vocês tiverem alguma dúvida. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente é uma marcenaria pequena, porém tem 4 anos que a gente aderiu ao 4.0. Então eu terceirizo corte e fita. Montagem a gente mesmo faz. Porém, nos últimos 3 trabalhos, apartamento completo, a gente teve muita dor de cabeça com nossos prestadores de serviço, com a central de serviço, entendeu? No caso, o parceiro da Corte Cloud, né? A gente também é, mas o parceiro direto da Corte Cloud. E dar feedback para esse pessoal está sendo muito ruim, porque parece que eles não recebem, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente pediu 4 portas iguais, mesmo tamanho, as 4, cada um com a medida. O retorno que a gente teve da central foi o seguinte: não, o nosso funcionário errou na hora de fitar e repassou a máquina na seccionadora. Deu uma diferença enorme, porque vamos supor, eu coloco 3 milímetros, né, ali no encontro das portas, né? Isso aumentou para 6 milímetros. Foge do padrão da gente, entendeu? E tem sido muito ruim. Aí queria saber uma dica sua, para a gente poder eliminar isso daí, e como dar um feedback para a Corte Cloud da central de serviço, entendeu? Tá, deixa eu te voltar com uma pergunta só para eu entender. Como que você está fazendo essa terceirização atualmente? Porque para dar uma diferença de portas, vocês estão fazendo uma listagem de peça, você faz implantação direto no programa para eles? Porque assim, se for direto do programa, ela vai para a máquina, né? Então, assim, é menos chances de erro humano aí, né? Como que vocês colocam esse serviço dentro de uma central? Hoje a gente usa o SketchUp e o plugin do Hello Mob e transfere direto para o Corte Cloud. Mas o problema não está sendo a importação, que ela age de forma automática, né, como o sistema permite. Porém, o problema está sendo na revenda, entendeu? Na central de serviço. No caso, mão de obra, porque assim, por mais que a listagem direto para a máquina, certo? De forma automática, não tem como mudar essa medida, porém há erro. Por exemplo, na fita de bordo. Colocou a fita de bordo, deu um problema na colagem da fita de bordo. Eles pegam aquela peça dali e refilam na máquina de novo. Na marcenaria, a gente consegue tirar só a fita e a cola. É possível, quem é marceneiro sabe disso. Mas acho que na seccionadora de pinça, acho que seria muito difícil fazer de forma precisa isso daí, entendeu? Eu vejo exatamente isso, que quando a gente tem, nós que somos humanos, a gente está propício a falhas. Agora, a máquina é mais difícil essa falha, no meu ponto de vista, tá? Vou te dizer, os meninos podem dizer até como é o procedimento com eles. No meu, se acontecesse comigo, lógico, é um retrabalho, então eu não estou para retrabalho, porque para você ter noção, hoje eu não tenho mais um galpão, eu não tenho mais maquinário, nada disso. O que eu faço até é uma pré-montagem antes de instalar no cliente, porque para mim cliente é para instalar. Não dá para ser canteiro de obra. Então, assim, chegou, da mesma forma que chegou, vai voltar, e do mesmo jeito que ele te falou que é um erro interno, então eles que têm que corrigir. Então, assim, um feedback é muito interessante até para eles poder validar quem são os parceiros, como que está sendo essa forma, mas se está havendo erro com a madeireira, e fazendo de forma fina. Eu vejo que assim, hoje não existe um sistema exato de como todos entregam. Mas, por exemplo, eu tenho parceiros grandes, muito grandes mesmo, que inclusive estão na feira, que foi um parto para a gente falar para eles, olha, eu preciso que você separe por módulos, eu preciso que você coloque as coisinhas no canto. Então, assim, é novo, né? Apesar de ser uma ótima solução, é novo para todo mundo. Então, você vai ter que ir mostrando para ele como que é a melhor forma que ele tem que trabalhar, entendeu? Para poder ter um produto diferenciado.